Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos falar com Deus. Deus tem propósito para as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui. O Senhor disse, começou ainda não? O Senhor falou, né, para que nós venhamos. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Porque Cristo nos esclarecerá. Cristo quer se revelar para nós. Amém? Então oramos ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Senhor, nessa noite nós rendemos graças ao Senhor pelo dia que nós passamos, Pai querido. Senhor, se estamos vivos, se estamos aqui, é porque o Senhor, Deus, que nos sustenta, o Senhor que tem nos colocado de pé. A Tua palavra diz, meu Senhor, que sem o Senhor nós nada poderemos fazer. Oh, Pai querido, e para nós é um privilégio, Senhor, sabemos que somos sustentados, Senhor, pela Tua graça. Somos sustentados, Deus, pela Tua grandeza, somos sustentados pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Deus. Oh, labassuricanto, rassuricanto, rabassou. Aleluia. Pai querido, nessa noite nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida da pastora que não pôde estar aqui. Pai, visita a Tua filha nessa hora. Deus, vai entrando na saúde da Tua filha, Deus. Oh, Senhor, vai manifestando com Teu poder, Senhor, e opera, Senhor, grandiosamente na vida da Tua filha nessa noite. Coloco nas Tuas mãos também a vida da Tua filha Juliana, Deus. Continua também entrando, Senhor, na saúde da Tua filha nessa noite. E continua dando vitória, Senhor, para ela. Senhor, coloco nas Tuas mãos também a vida do Samuel, Senhor. Vai entrando na saúde, Senhor, daquele menino, da criança Samuel. Tome nas Tuas mãos, Senhor, vai dando vitória, meu Senhor. O Senhor conhece a estrutura desta criança e o Senhor sabe, Pai querido, oh, meu Deus, também como está a Tua filha, Senhor, que nessa noite, nesse dia de hoje, Senhor, está completando mais uma primavera na Tua presença, Deus. Mas ela não pôde estar aqui, Senhor, porque está com Teu filhinho. Toma, Senhor, esta família, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, esses líderes nas Tuas mãos, e continua sustentando e guiando e cuidando para a glória do Teu nome. Pai, eu coloco nas Tuas mãos cada um desses líderes nas Tuas mãos. Coloco nas Tuas mãos a vida do Bispo Marcos, meu Senhor, e da Tua família nas Tuas mãos. Continua, Deus, os conduzindo e os usando, Pai, para a Tua glória, Deus. Colocamos nas Tuas mãos as células nas Tuas mãos. Senhor, amanhã vai haverá aqui, Senhor, macrocélula. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, cada um que vai estar aqui presente. Oh, Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor, Deus, a partir, Senhor, desde então que nós começamos a orar, Senhor, vai convencendo essas vidas a estar aqui amanhã, meu Deus, porque é o Senhor que convence, Senhor, o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós fomos convencidos pelo Teu Espírito Santo a estar aqui nessa noite. Oh, Senhor, e que o Senhor venha convencer cada mulher, Senhor, para estar aqui amanhã, para buscar poder do alto, para aprender da Tua palavra. Pai querido, quero colocar nas Tuas mãos esta oração, Senhor, que tem acontecido todas as quarta-feiras, Pai querido. E o Teu filho tem vindo te buscar, Pai querido, mesmo que nós sabemos que ainda é muito pouco. Ah, Pai querido, porque só um dia, Senhor, de oração sabemos que é muito pouco, Senhor. Meu Deus, invista, Senhor, da grandiosidade que o Senhor tem para operar na nossa vida. Senhor, ainda é muito pouco. Alabandura e cantarai. Ah, Senhor, porque nós precisamos buscar muito mais. Ah, Senhor, porque se queremos avivamento, ah, Senhor, temos que buscar poder do alto. Ah, Senhor, e buscar poder do alto não é só em um dia. Ah, Senhor, buscar poder do alto é todo dia, Senhor. Precisamos estar compromissados, Pai, com o reino. Aleluia. Oh, se queremos poder do alto, precisamos buscar o Senhor, meu Deus, com mais intensidade. Aleluia. Se quisermos mais unção, Senhor, precisamos dobrar mais o nosso joelho. Se queremos mais unção, Senhor, precisamos meditar mais na palavra. Aleluia. Oh, Senhor, e se quisermos, Pai, que é de santidade, precisamos, Senhor, nos aproximar mais de Ti. Aleluia. Porque
vives em santificação, ninguém verá o Senhor. É a tua palavra que diz, não sou eu que digo. Ah, Pai querido, não é o bispo que fala, não, Senhor, é a tua palavra. Ah, Pai querido, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, aleluia. O Senhor disse, Pai querido, para nós buscarmos primeiro o reino dos céus e a tua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Ah, Senhor, enquanto nós não buscarmos em primeiro lugar a tua justiça e o teu reino, como que será acrescentadas outras coisas? Se nós nos atentarmos, Senhor, menos com mais diligência, com mais cuidado para o teu tratado, para, Senhor, a tua obra. Ah, Pai querido, ajuda-nos, Senhor, aleluia. A cada dia, Senhor, nós temos mais impulsionado pelo teu Espírito Santo, aleluia, para nós fazermos, Senhor, a tua obra. Oh, Pai querido, aleluia, que venhamos colocar as limitações de lado, o eu não posso de lado, meu Deus, e nos está preparado, Pai querido, para a vinda do Senhor, porque enquanto o Senhor está voltando, nós precisamos, Senhor, ir trabalhando, precisamos ir fazendo a obra. Oh, Senhor, quem sabe falar para o nosso vizinho da direita, falar para o nosso vizinho da esquerda. Oh, meu Deus, falar, Pai querido, meu Deus, quando estivermos no ponto das vans, quando estivermos, Senhor, meu Deus, dentro dessa van, quando estivermos, Senhor, na frente de um banco, nós precisamos falar, Senhor, aleluia, fazer o ídolo do Senhor, Deus, com mais responsabilidade. Sabemos, Pai querido, que às vezes, Senhor, pode acontecer algumas coisas, mas precisamos vigiar mais, meu Deus, aleluia, para que nós possamos fazer, Senhor, não somente ficar falando, meu Deus, mas tomar atitude, aleluia. Deus, continua, Deus, ministrando em nossos corações nesta noite, continua, Senhor, nos despertando, Pai querido, meu Deus, para que nós possamos provocar o inferno, meu Senhor, com nossas atitudes, Pai querido, com santidade, com muita oração, muito poder de Deus, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos, Senhor, amém, aleluia. Graças e paz, amém, igreja. Você que pode, se coloque de pé e vamos adorar o Senhor nessa noite. Busca ainda mais a presença dEle, porque já é notória nesse lugar. Quantos já estão sentindo a presença dEle aqui nesse lugar? Se expresse nessa noite. Aleluia, Jesus. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado.
teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Jesus, aos pés do meu amado. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custa o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custa o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado Jesus. Tu és o meu amado, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quantos já estão sentindo a presença dele? Peça para que ele venha tocar você mais uma vez. Peça para ele tocar no íntimo do seu coração nessa noite. Abra o seu coração, se rasgue na presença dele, porque ele já está nesse lugar pronto para fazer algo novo acontecer na tua vida. Lembro quando te
encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me. Sem tua presença, toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo,
rende à presença dele, declare: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu. Sabe? Eu queria te convidar a sair do seu lugar e a vir aqui na frente. Venha, venha, venha. Venha aqui na frente. Venha aqui no altar do Senhor aqui. Venha. Venha, não sou eu que estou chamando, não. Então venha. Venha se render aqui. Venha aqui no altar do Senhor. Se quiser se ajoelhar, se quiser deitar, fique à vontade. Fique à vontade, porque o Espírito Santo, Ele está aqui. O Espírito Santo, Ele está fazendo algo aí em você. Então comece a se render aos pés do Senhor nesse momento. Comece a entregar a Ele. Comece a se entregar a Ele verdadeiramente. Comece a se render. Comece a abrir a tua boca e dizer que você está aqui, que você se rende, que você se rende. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Eu não sei se você está triste, se você está angustiado, se você está com algum problema dentro de casa ou no serviço. Eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe. E Ele te trouxe aqui. Ele te escolheu para estar aqui. Você não está aqui à toa. Você não entrou aqui à toa. Você não entrou aqui só simplesmente por causa de uma rotina, porque é quarta-feira e você tem que estar no culto. Você veio se render aos pés dele. Você vem se entregar a Ele. Então entregue a Ele. Comece a se render. Comece a abrir a tua boca, porque Ele está aqui fazendo algo novo. Ele está aqui. Então comece a se render a Ele. Comece a se render. Comece a abrir a tua boca. Comece a colocar para fora essa angústia, essa tristeza, esse medo, esse desespero. Comece a colocar para fora. Comece. O Senhor, Ele está aqui nesse lugar. Comece a se arrepender primeiramente. Comece a falar com Ele. Comece: Pai, me perdoa. Me perdoa, Senhor, pela minha iniquidade. Me perdoa, Senhor, pelas palavras que saíram da minha boca. Me perdoa, Senhor, pelas palavras de maldição que saíram da minha boca sobre a minha vida. Me perdoe, Senhor, pelas atitudes. Me perdoa, Senhor. Agora eu me rendo diante do Senhor. Agora eu estou aqui de joelho, eu estou aqui em pé, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Não importa o jeito que você está aqui na frente, mas você está. Então comece a se render, porque Ele vai tocar em você de novo. Ele vai tocar em você de novo. Tem gente aqui que é como se tivesse perdido, sabe? É como se estivesse andando, mas sem direção. Não sabe para onde ir, sabe? Não sabe aonde está. Muitas vezes começa a perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Começa a perguntar ao Senhor: o que está acontecendo que eu não consigo me achar? O que está acontecendo que eu não consigo? Hoje o Senhor, Ele vai te colocar no trilho da vontade dEle. Hoje o Senhor está te colocando no centro da vontade dEle. Hoje o Senhor está dizendo para você: minha filha, meu filho, eu estou te centralizando para a minha vontade. Eu estou te colocando. Agora você vai entender os planos que eu tenho para a tua vida. Agora você vai entender o propósito que eu tenho para a tua vida. A partir de hoje, você não vai se sentir mais perdido, mais sozinho, mais sem direção. Porque o único alvo que você precisa ter na tua mente e no teu coração é
Jesus Cristo. E quando a gente tem o alvo que é Jesus Cristo, não importa o caminho que a gente está, a gente sempre vai ir para o lugar certo, a gente sempre vai ir para o caminho certo. Então a partir de agora, a partir de hoje, você vai se encontrar, porque você tem uma identidade em Deus. Você tem uma identidade em Deus. Você é especial para Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Você que pode, aplaude e exalta o nome do Senhor o mais forte que você puder, amém? Aleluia. Graça e paz, Igreja do Avivamento, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse momento é o momento que Deus proporciona para nós. Vamos verificar Malaquias 3:10 e que você possa continuar buscando o Senhor. Nós estamos com um propósito de oração por tempo indeterminado, todas as quartas-feiras, antes do culto, né? A partir de 7 horas, 7h15, e depois do culto também, para aqueles que não oraram antes, para vir orar. Porque nós nunca precisamos tanto de oração, de contato com Deus igual nesse tempo. E Deus responde, amém? Queridos, Malaquias 3:10, ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Queridos, se eu perguntar se você traz o dízimo, muitas pessoas vão dizer: eu trago o dízimo para a casa do Senhor. Mas tem uma outra pergunta que eu posso te fazer aqui, e pode ser que você não tenha a resposta positiva. Sabe qual é a pergunta? Se eu perguntar assim: quantos trazem o dízimo à casa do Senhor, levanta a mão. Aí um monte de gente vai levantar a mão, porque graças a Deus são muitos dizimistas. Mas agora vem uma outra pergunta: quantos fazem prova do Senhor? Aí eu já não sei quantos vão levantar a mão, porque muitas vezes há uma orientação para você trazer o dízimo, mas esse versículo diz que é para você fazer prova do Senhor. Não é o bispo Marcos que está dizendo que é para você fazer prova, nem de mim, nem do Senhor. É a palavra que diz, a mesma palavra que diz que é para você trazer, ela diz que é para você fazer prova.
O que é fazer prova? Você tem vivido um pouco dessas promessas aqui? Isso aqui é uma promessa, irmãos. Ó, trazei com um propósito. Trazei com um propósito. Ele diz que é para trazer na casa dele. E ele diz que é para fazer prova dele. Aqui está dizendo que não é o bispo Marcos que diz, está dizendo que diz quem? Vamos lá, diz quem? Mais forte, diz quem? O Senhor dos Exércitos, é Ele que diz. Então muitas vezes nós pecamos em não fazer prova. O que é fazer prova? Fazer prova não é você querer exigir de Deus, você, como diz muitos aí, colocar Deus contra a parede, que isso não existe em lugar nenhum. Fazer prova é você, diante da sua fé, você apresentar a sua fidelidade para Deus. Você lembra do rei Ezequias, quando ele adoeceu? Está escrito em 2 Reis, está escrito também em Isaías 38. A Bíblia diz que ele foi acometido de uma doença mortal. O profeta foi lá e avisou para ele que ele ia morrer. Ele está condenado, ele vai morrer. O profeta falou: põe tua casa em ordem porque você vai morrer. Ele não sabia de quê, mas o profeta falou. A Bíblia diz que depois que o profeta saiu, ele foi orar. E nessa oração, ele fez prova de Deus. Põe ali, João, rapidinho, por favor. Isaías 38. Para que você entenda o que é fazer prova de Deus. Como assim fazer prova de Deus? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o que, igreja? Mortal. Não tem saída. Ele vai morrer. E veio a ele o profeta Isaías dizendo para pôr em ordem, versículo 2. Então, depois que o profeta falou e saiu, ele fez isso aqui, ó. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então ele ali começou a orar. Ele começou a falar com Deus. E nessa oração, ele fez prova com Deus. 3. Olha lá o que ele disse ao Senhor. Isso aqui é fazer prova com Deus. Não tem nada de mais nisso. Quem está entendendo? Olha aqui. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou. Sabe o que é você fazer prova com Deus? É você, num bom sentido falando, lembrar para Deus que você tem sido fiel na casa dele. Então muitas vezes você dizima, mas muitas vezes você não faz prova. E a mesma ordem para você dizimar, o mesmo Deus que deu ordem para você dizimar, é o Deus que dá ordem para você fazer prova. Amém ou não amém? O mesmo Deus que dá ordem para você dizimar, para você entregar o dízimo, é o mesmo Deus que manda você fazer prova, apresentar para Ele. Ah, bispo, mas ele não sabe. Ele sabe, mas Ele ordenou que você apresentasse a Ele suas calamidades na hora das suas aflições, das suas dores, dos ventos contrários, os problemas financeiros te assolando, tudo dando errado, portas fechando, coisas quebrando, você gastando.
Você percebendo que tem um devorador solto que está arruinando suas coisas. Faça prova com Deus. Fala para Deus: Senhor, eu tenho sido fiel diante do Senhor. Eu tenho procurado ser fiel. E a tua palavra diz, enfim, faça prova com Deus. A partir de hoje, apresenta sua fidelidade a Deus. Faça prova com Deus. Eu sou suspeito para contar testemunhos de coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Sou suspeito de poder falar. Suspeito de falar. Suspeito de falar de coisas assim assustadoras. Mas é por causa da fidelidade, irmãos. É por causa da fidelidade. Já aconteceram coisas assim e continua acontecendo. Eu já tive inquilino que chegou para mim e falou assim: pastor, aumenta meu aluguel. Você acredita nisso? Você acredita que isso aconteceu? Sim ou não? Você acredita mesmo? Do inquilino chegar para mim e pedir para eu aumentar o aluguel dele, você acredita ou não? Eu fiz um anúncio de frete. Você acredita que eu dou o preço do frete e a pessoa fala assim: eu vou dar mais? Não, está muito barato, eu vou dar mais. Você acredita nisso? Pastor Elane é prova. Ela pediu para fazer um frete para ela. Eu falei: pastora, vai ser X. Ela falou: não. Foi ou não foi? Está muito barato. Foi lá e aumentou o frete. Aí ela ali, ó. Levanta aí, pastora, por favor. Aquela ali, ó. Pode sentar, obrigado. Ela está aqui como prova disso. Foi ela que falou: não, vou aumentar isso aí. Há poucos dias, o rapaz me contratou para fazer um frete para ele. Eu falei: o frete é X. Ele falou: não, pode vir que eu vou te dar X. É normal um inquilino chegar para você, dois, e pedir para aumentar o valor do aluguel dele? Bispo, aumenta meu aluguel, por favor. Não é normal. Isso não é normal não, irmãos. Mas o nome disso é resultado de fidelidade. Eu só pude provar porque ela está aqui, mas tem essas outras pessoas aí. Isso é uma ação de fidelidade. E eu tenho outros testemunhos que eu tenho que pensar 10 vezes antes de contar aqui. Tem que pensar 10 vezes antes de contar aqui. Tem que pensar bem, porque ele pode te escandalizar. Você pode falar: bispo, pelo amor de Deus, agora eu vou embora. Você pode falar: bispo, com essa daí agora eu não acredito mais no Senhor não. E se você não acreditar, você não está muito errado não. Porque Deus faz as coisas de maneira que as pessoas não acreditam. Amém ou não amém?
Deus faz coisas tão sobrenatural que você não acredita. Se coloque de pé, por gentileza. Pega a sua oferta, o seu dízimo e a sua primícia sacerdotal. Se você já entendeu sobre primícia sacerdotal, faça tudo com muito amor, faça tudo com o coração aberto, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se eu for falar nessa área aí, tem muitas coisas para ser falada, e coisas assim assustadora. Se você hora dessa quiser, ô bispo, eu fiquei curioso, o senhor não falou no altar lá por causa do tempo, ou disse que tem coisas assustadoras. Eu fiquei curioso. Fala comigo aqui, o que Deus fez de assustador na sua vida, a ponto de você temer falar publicamente. Eu falo para você, é só você me procurar que eu te falo. Ele fez isso. Nós temos um caso de um homem aqui na Sembraça, que o gás dele acabou, e ele estava passando uma calamidade muito grande, e ele era fiel a Deus, só que por aqueles dias ele nem dizimava, porque ele não tinha dinheiro, ele estava desempregado, esposa enferma, e o gás acabou, e ele começou a orar, a chorar, e fez prova com Deus. Preste atenção. Quando ele acabou de fazer prova com Deus, entrou um homem pelo basculhante da cozinha dele e se colocou de pé na cozinha diante dele e da esposa, um grande clarão. E aquele homem olhou para ele, era um homem, não falou uma palavra sequer, abriu, tirou o crique do gás, foi no gás e deu um sopro, fechou o gás e saiu de novo pela báscula fininha, onde não passa nem um gato direito. E eles ficaram atônitos dentro de casa. Quando ligaram aquele gás, o gás funcionou. Glória a Deus. Mas você vai ficar assustado agora. Você vai ficar assustado agora. O gás durou mais de 1 ano. Você duvida? Nós temos aqui nessa igreja 2 testemunhos pesados nessa área. O gás de um acabou, é porque eles 2 não estão aqui hoje. A família não está aqui hoje. O gás acabou, eles começaram a orar dentro de casa, ele profetizou, falou para a esposa dele: amor, acende esse gás, que Deus é fiel. Não tinha gás, a esposa acendeu, o gás voltou e durou 20, a senhora lembra foi quantos dias? Ele contou lá no monte, foi 28 ou 26 dias, o gás durou. Deus multiplicou. E o outro é outro gás que acabou. Amém ou não amém? Outro gás que acabou. E Deus foi lá também e fez o milagre. E o gás durou 8 meses. E aí? Quantos creem nisso? Queridos, Deus faz coisas sobrenaturais e inacreditáveis. Nós estamos falando, esse momento é o momento que a gente para ofertar, mas não é para ofertar aleatoriamente, é para ofertar com entendimento, com amor, com gratidão e com fé. Tudo que você dá para Deus, Deus restitui na sua vida muito mais vezes, porque Deus não fica com um papel e nem com uma moeda, nem com um centavo que é nosso. Deus não é material, Deus não toca nisso aqui. Isso aqui para Deus é até imundo. Isso aqui não vai para o céu não, irmãos. O que vai para o céu, o que vai para a memória de Deus é o seu ato. O ato vai. Isso aqui não. Isso aqui, hoje mesmo eu comprei bateria
que precisou para coisa ali. Comprei papel sanitário, comprei papel toalha. Inclusive eu quero aproveitar o gancho aqui, que tem pessoas indo no banheiro, nós não sabemos se é adulto ou criança, mas está puxando papel toalha, mas está puxando um maço de vez e jogando dentro do lixeiro. Não tem como recuperar. A gente não sabe se é criança ou adulto. Está puxando assim, ó. Hoje mesmo eu comprei um maço. Eu peço para que possa nos ajudar nisso daí, porque isso tudo é com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Estenda as mãos, levante sua oferta, dízimo, primícia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lhe apresentamos nossas finanças. Pedimos que o Senhor venha repreender o migrador, o devorador, o cortador, o destruidor. Que o Senhor venha jogar por terra todo espírito que tenta destruir a vida financeira dos teus filhos. Que esses milagres que eu falei possam se repetir em nossas vidas. E na minha tem acontecido essas semanas agora. E eu agradeço o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode vir ofertar. Oferte com amor. Oferte com carinho. Oferte com fé. Entregue seu dízimo, entregue sua oferta, sua primícia. Tudo movido pela fé. Porque é pela fé que Deus vai abrir um bom tesouro e vai honrar a tua fidelidade. Amém? Eu quero chamar aqui a discípula Gadita Rosemary, discípula 12 da pastora Janete. Por favor, está vindo. Quantos podem ser calorosos? Glória a Deus. Esses aplausos não são para ela, mas é para aquele que a chamou para um grande propósito. Amém? E que nós possamos receber a palavra que o Senhor já colocou no coração dela. Rose, Deus te abençoe. Graça e paz. Como o bispo já disse, sou discípula 12 da pastora Janete. Estou no momento como líder dos jovens junto com meu esposo. E é honra mais uma vez subir esse altar com muito tremor e temor ao Senhor. Amém? Pai, neste momento eu te entrego a minha vida. Senhor, que não seja eu, mas sim o seu Espírito Santo, Pai. Que todo eu caia por terra. Que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer e não o que queremos ouvir nesta noite. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. E hoje, o tema é sobre o tempo. Sobre o tempo. Quando o Vinícius chegou para mim quarta-feira e me perguntou assim: você está livre? Quarta-feira que vem. Ele veio para mim sorrindo, porque é bem assim que ele vem, né? Sorrindo para o nosso lado. Aí eu olhei para ele: o que você quer? Ele: você está livre quarta-feira que vem? Eu falei: estou. Ele: então, você já sabe, né? E aquilo ali eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, qual o tema? Porque o meu esposo, ele costuma dizer que a gente não tem que ousar falar que somos pegos de surpresa, mas sim estar sempre preparado para aquilo que o Senhor quer que façamos. E isso eu tenho aprendido muito com ele, porque ele nos deixa bem claro. Porque o Vinícius, semana passada, chamou ele, se eu não me engano, na segunda ou na terça. Vinícius falou que esqueceu de me avisar, e sou eu que vou ministrar. Mas o que é lindo do meu esposo é que ele sempre tem palavra. Eu olho assim, eu falo: meu Deus, o homem tem palavra que se você chamar ele assim, em 10 segundos, ele vem, porque ele tem palavra. Mas por que ele tem palavra? Porque ele usa o tempo de excelência.
ele usa o tempo a qual ele entra na intimidade com o Senhor, a qual ele ali para, ele estuda, ele medita, ele acorda 3 horas da manhã, ele acorda meia-noite, eu olho assim, eu falo, ai, quando tem hora que eu chego do plantão, eu falo, eu só quero dormir. Ele vira para mim, não, pode ficar deitado, que eu vou orar e vou interceder por você. Até isso o Senhor nos dá. Porque por muito tempo, o meu tempo foi para outro lado. Por muito tempo, eu parei no meu tempo. E ontem mesmo, eu e Lorena de plantão, a Lorena estava conversando com um dos acolhidos, e ela falou assim, eu tenho que planejar meu cronograma. O meu dia tem que ser planejado. E aquilo ali eu olhei e falei, Senhor, para tudo quanto é lado o Senhor está confirmando, que é o tempo. E eu estudo daqui, eu estudo dali, eu falo com meu esposo, eu não quero essa palavra, o meu esposo fica, mas para onde você vai? Eu falei, eu não sei, eu não quero falar sobre o tempo, porque falar sobre o tempo, ele é muito precioso, o tal do tempo, porque existe 2 tipos de tempo, existe o tipo de tempo humano e o tipo de tempo de Deus. Eu comecei, Senhor, e agora? E lê dali, relê daqui, procura dali, procura daqui. Eu falei, Senhor. E conversando com meu esposo, quando eu cheguei, eu falei, amor, eu vou ministrar sobre o tempo. Eu já corri atrás de outra. Ele falou assim, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre o tempo. Mais uma confirmação. Eu falei, para onde eu vou correr? Não tenho como. Então vamos lá, Senhor, o que o Senhor quer me dar? E nós vamos lá na palavra do Senhor agora, que se encontra em Eclesiastes 3. Que eu creio que a maioria conhece assim, salteado, né? Que disse, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo de nascer, de tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalho naquilo em que trabalha? Tem visto o trabalho que Deus deu aos filhos do homem para com eles afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tem conhecido que não há coisa melhor para ele do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. E sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada lhe se deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. O que há de ser também, já foi. E Deus pede conta do que passou. Então nós podemos ver que o Senhor aqui, Ele nos fala sobre o tempo de amar. E o que eu achei muito interessante na minha Bíblia é que ela tem assim, tempos diferentes. Tempo de nascer de novo. Tempo de morrer para o mundo. Tempo de plantar a semente viva, que é a palavra de Deus. Tempo de arrancar o que se plantou, que não agrada a Deus. Tempo de matar os desejos da carne. Tempo de curar as feridas da alma. Tempo de derrubar as muralhas que separam os irmãos. Tempo de edificar uma vida de piedade e devoção. Tempo de chorar, de arrependimento pelas
faltas cometidas, tempo de rir diante das vitórias recebidas, tempo de prantear, sendo solidário aos que sofrem, tempo de dançar, como Davi na presença do Senhor, tempo de espalhar as pedras, para que os outros também construam, tempo de ajuntar pedras para as futuras edificações, tempo de abraçar aqueles que estão vindo para Cristo, tempo de afastar-se de abraçar os que causam escândalo na obra, tempo de buscar a face do Senhor, tempo de perder nossas razões para ajudar o próximo, tempo de guardar o bom depósito, tempo de lançar fora as práticas impuras, tempo de rasgar as velhas alianças, tempo de coser novas amizades em Cristo, tempo de estar calado para ouvir a voz de Deus, tempo de amar as almas que carecem de Cristo, tempo de odiar o pecado em todas suas formas, tempo de guerra contra o mundo, a carne e Satanás, tempo de paz com todos os nossos irmãos. Então eu achei muito assim interessante quando eu estava lendo, que eu vi isso na minha Bíblia, eu falei, gente, tempos diferentes, né? E a gente vê que aqui é o tempo diferente, aonde o Senhor usou esse pedacinho. Mas o tempo, ele pode ser entendido de duas formas, como eu disse, como o ser humano e o que interpreta, e como Deus o quer. O tempo humano, o ser humano, ele é passivo ao tempo, não pode mudar e nem acrescentar nada. No nosso dia a dia, foi o que eu acabei de dar o exemplo de Lorena, ela faz o cronograma dela ali, e foi o que ela falou, que se ela não segue aquele cronograma, dá algo de errado. E eu creio que na maioria também é assim. Se a gente não faz o cronograma do nosso dia, não coloca ali, sempre vai dar alguma falha. Sempre vai dar algo errado. Então nós podemos ver que não tem como nem acrescentar e nem tirar. Porque se a gente acrescenta, falta em alguma parte. Se a gente tira, vai continuar faltando. Então fica muito difícil. E em Mateus 6, 27 diz: e nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Nenhum de nós podemos encompridar a nossa vida. Na minha outra versão fala sobre a cova. Não podemos, né, ali tirar esse momento. Então que nós possamos estar atentos ao nosso tempo, porque o tempo ele requer muito. E para isso tem a característica do tempo humano, que é o passageiro. O tempo para o ser humano é limitado e tem fim. Está em Eclesiastes 3, no versículo 15. É contado. Vocês viram que o bispo subiu, ele falou sobre o ofertório e falou, não tenho muito tempo. E se nós formos ver o relógio, ele roda, né, por segundos e vai muito rápido. E quando nós formos ver, o tempo já correu. Cadê o Vinícius? Nem está aqui. O Vinícius está dizendo, se preocupa não, porque você vai fazer o ofertório e o bispo vai pregar. Porque quando ele pega o ofertório, a gente já sabe. Eu falei, ai, vai ser bom para mim. Mas ele me deu essa honra de ficar aqui 40 minutos. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso tempo. E qual tem sido o nosso tempo? Eu conto para vocês, o meu tempo tem às vezes sido corrido. Muito corrido. Tem hora que eu paro e falo, Senhor, para entrar em intimidade contigo, tem que ser na madrugada. Às vezes a cuidadora olha para mim, o que você está fazendo? Você está estudando? Eu falei, estou estudando. Ela falou, pô, é esse horário? Eu falei, é esse horário. Porque se a gente não entrarmos em um tempo de intimidade com o Senhor, nós não conseguimos romper as barreiras que vêm, as dificuldades, as lutas, porque o tempo traz isso.
O tempo ele não traz simplesmente bonança. O tempo ele traz provações para a nossa vida. E se a gente não estiver firmado aqui na palavra, a gente acaba perdendo aquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? Por distração do tempo. O ser humano aprendeu a contar o tempo, marcar horas, dias e anos. Um dos grandes desafios da humanidade é lidar com o tempo. Conhecer e discernir o tempo nos leva a buscar a sabedoria. Foi como eu falei. Se não dá no dia, tem que dar na madrugada. Se não dá na noite, uma hora tem que dar. Eu não posso deixar de ter intimidade com o Senhor para que Ele venha me dar sabedoria. Então a gente tem que estar atento ao nosso tempo. Porque nós temos 24 horas. E desses 24 horas, quais têm sido o tempo que a gente tem entregue a Deus? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, vou entregar o meu tempo indo para o culto, para a célula, para uma rede de crianças, para uma rede jovem. Esse é o tempo que eu tenho. Mas o tempo mais precioso que temos é dentro do nosso lar. A intimidade maior que temos com o Senhor é dentro do nosso lar, sabe por quê? Por essas portas passamos sorrindo. Não mostramos as dores que os tempos nos traz. Muitas vezes chegamos aqui sim abatidos, mas mesmo assim com um sorriso no rosto. Aí um irmão chega, abraça, fala, aí você se sente, ali aquelentado por aquela pessoa e vai embora. E chega na sua casa, você vê a mesma situação, os mesmos problemas. E você começa de novo. E o seu tempo para vencer isso? Está tendo? Hoje mesmo eu cheguei do plantão, meu marido falou, amanhã eu tenho que acordar cedo. Por quê? Porque eu comecei a ler um livro. Eu olhei e falei, Senhor, o Senhor me deu um homem de uma fé, assim, admirável. Porque ele trabalha, ele faz bico, ele tudo, mas o tempo dele com o Senhor ninguém tira. E se ele tiver de acordar de madrugada, passar a noite, ele passa. E aquilo ali eu olho e falo, eu tenho que aprender a ser como meu esposo. Porque ele entrega o tempo do Senhor. E quando nós entregamos o nosso tempo ao Senhor, então nós devemos ter cuidado. Porque no tempo humano existem os ladrões. Os ladrões do tempo. É coisa que nos fazem perder tempo. Coisas simples, bobas, que fazem nos desperdiçar o tempo. Uma conversinha ali, aí quando você vai ver, nossa, já passou da hora. Tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que isso e aquilo outro. Eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que botar para a escola, eu tenho que tomar banho, eu tenho que isso. E amanhã eu tenho que trabalhar. E quando você for ver, o seu tempo passou. E você nem falou assim, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Porque essas são as coisas que nos roubam o tempo. E tem o mau investimento, que é fazer atividades que não traz danos, que vão trazer dano às nossas vidas, tentar fazer coisas demais, problemas de prioridades. Aonde tem colocado as nossas prioridades? Temos parado? Mas aí é só voltado para Deus? Não. A prioridade está na nossa família. É como eu falei, que é sempre um cronograma que temos que fazer. Esse dia sim, o Senhor permitindo, vai ser assim, 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 assim. Domingo é reservado à minha família e ao Senhor. E assim a gente temos que fazer todos os dias. Levantar já programando.
Na festa de Pentecoste, o pastor Vitor esteve aqui. E ele falou que ele estava lá no serviço dele, fazendo as contas, tudo, isso e aquilo. E o rapaz olhou para ele e perguntou assim: deixa eu te perguntar, aonde fica o seu dízimo? Ele, tá aqui. Aí ele falou, tá aí? Aí aonde? O dízimo tem que ser o primeiro, a prioridade. Então você vê que até isso o tempo rouba da gente. Que a gente não coloca como prioridade. A gente enfia ali no meio das contas, mas não coloca. E desde o dia que ele ministrou isso aqui, a minha prioridade é o meu salário bater e o meu dízimo vir primeiro. E isso eu tenho vivido tempos de bonança, sim. Tenho vivido tempos a qual o Senhor tem me honrado. Tempos que eu perdi há 20 anos atrás. Porque eu poderia sim estar cursando, vamos supor, uma 4ª faculdade. Estou cursando a 1ª com 40 anos. Por quê? Eu desperdicei o meu tempo da minha mocidade. Eu desperdicei o tempo do meu estudo com coisas que não eram normais, boas, que agora na minha vida futura, Ele trouxe esse dano ao qual o Senhor me deu a oportunidade de recuperar. Porque o Senhor, a gente perde o tempo e o Senhor nos mostra que a gente poderia ter feito. Mas Ele é tão misericordioso que Ele novamente nos dá a chance. Então eu olho assim, eu falo, meu Deus, eu não dou conta. É faculdade, é plantão, é o Ministério de Jovens, é a minha célula, é discipulado, é culto. Senhor, e por quantas vezes eu parei e falei, eu falei, ai, Senhor, eu estou cansada. Vou entregar tudo. Vou entregar minha célula, vou entregar o grupo de jovens, o Ministério de Jovens. Vou ficar só no meu trabalho e na faculdade. Porque é o que requer mais tempo de mim. O Senhor falou, e eu vou ficar onde? A sua prioridade é isso? Você pediu para que eu pudesse te abençoar, para você me deixar de lado? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, eu estou ouvindo coisas da minha cabeça? Eu falei, Senhor, verdade. Então hoje, a minha prioridade primeiro é o Senhor. E o Senhor, Ele traz para mim esse tempo de excelência. Com o meu marido, muitas vezes, que saímos para passear com os nossos filhos. O tempo para mim fazer a minha faculdade. O tempo para mim estudar a palavra. E o tempo de servi-lo com excelência. Porque o importante da nossa vida é servir ao Senhor com excelência. Não adianta olhar e falar, eu vou porque tem que ir lá cumprir protocolo com o bispo e a pastora. Tenho que ir lá cumprir protocolo com o meu líder. Tenho que ir lá cumprir protocolo em célula. Não. O que você tem que dar com excelência para o Senhor. Eu encontrei uma frase muito interessante que diz assim, quando usamos muito mal o nosso tempo, 3 coisas estão em perigo: nossa alegria, nosso coração e nossa alma. E a frase diz bem assim: o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. Mas por quê? Porque nós deixamos o tempo roubar a nossa alegria, o nosso coração, a nossa alma. Porque muitas vezes andamos com a alma tão contrita e não queremos ajuda, não queremos pedir ajuda, socorro, que a gente esquece do dano que causa.
E se a gente for ver o índice de suicídio no Brasil, está muito grande. É por causa do quê? Do tempo. Porque nós vivemos um tempo de distanciamento. Não podia abraçar, não podia nada. O tempo de ficar dentro da nossa casa, aonde a mente ficou vazia, aonde pai de família ficou desempregado, aonde, sabe, filho ficou sem ir para a escola e tudo aquilo ali começou. Nós, para a honra e glória do nome do Senhor, nós conseguimos passar por esse tempo, porque o Senhor segurou fortemente a nossa mão. Na minha casa não tinha culto, mas aqui não tinha culto, mas na minha casa tinha, porque meu esposo fazia. Ele, vamos fazer o culto. E a gente estava lá fazendo o culto. Estávamos lá glorificando o nome do Senhor. Às vezes era só nós e os nossos filhos, às vezes era nós e os nossos Timóteos, os nossos sobrinhos do lado, estava todo mundo lá em casa. As minhas cunhadas, uma santa ceia, foi todo mundo lá em casa, ceamos todo mundo junto. Por quê? Porque um homem que o Senhor transformou a vida dele, entendeu a importância do tempo com o Senhor. E ele tem me ensinado a cada dia sobre esse tempo com o Senhor. Eu tenho aprendido com ele a cada dia. Quando eu olho o meu esposo, que eu falo eu tenho que aprender a ter esse tempo e intimidade do Senhor que ele tem. Porque não adianta só ele. O casal, ele tem que andar junto. Não existe 50% meu e 50% dele, e sim 100 meu e 100 dele. E isso nós aprendemos na célula de casais, na rede de casais. Toda vez que tem algo que possamos estar, estamos. Porque sempre nos fortalece e nos enche. Deixo uma pergunta para vocês aqui. Quando vamos organizar nossa agenda de afazeres, levamos em consideração essas coisas? A nossa alegria, o nosso coração e nossa alma? Levamos? Será que levamos? Eu confesso que eu não levo. Por que que eu não levo? Porque primeiro eu priorizo o meu trabalho. Porque é o trabalho que me dá o que eu preciso, me proporciona o que eu preciso ali. E muitas vezes a gente acaba se machucando, ferindo a alma, ferindo o coração, por priorizar outras coisas. E o tempo de Deus, gente, é a coisa mais linda do mundo. Deus é o Senhor do tempo e está além do tempo, como conhecemos, porque é eterno. A característica do tempo de Deus é eterno. Para Deus, o tempo é infinito e sem limites. Está em Apocalipse 22:13, que diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, primeiro, derradeiro. É incontável, porque a palavra do Senhor que nos diz que um dia são 1000 anos para o Senhor. Não há como contar o tempo de Deus, mas Ele sempre sabe o melhor para nós no momento certo. Está em Eclesiastes 3:11 que diz: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sem que possamos descobrir. Então o tempo de Deus é lindo. Quando esperamos o tempo de Deus, aprendemos a viver na dependência do Senhor através da fé. E para isso,
Viver sobre a fé é o que o bispo falou no ofertório. É sempre estar em conexão, é sempre estar em fidelidade. É sempre ter um tempo de excelência com o Senhor, porque o Senhor honra. O Senhor faz além daquilo que imaginamos. Além daquilo que imaginamos. E para concluir, para me passar para o bispo, o desafio de compreender o tempo humano é crer no tempo de Deus. É um exercício que precisamos fazer em todo o tempo. É um exercício que precisamos fazer em todo o tempo. Então esse é o exercício que precisamos. Em todo o tempo, estar aqui, meditando na palavra. Porque isso aqui é que nos ensina a cada dia a viver o tempo, a sabedoria, o entendimento do Senhor. Porque nós vemos em Eclesiastes que Salomão que escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E ele pediu ao Senhor sabedoria. E que nesse momento, nesse tempo, no tempo que temos passado, o tempo possa ser de alegria, de tristeza, de como for, possamos aprender a confiar em Deus, a colocar sobre Ele as nossas dificuldades e as nossas alegrias também. Porque por muitas vezes, na alegria esquecemos do Senhor. Por muitas vezes na bonança, esquecemos do Senhor. E eu procurando mais sobre essa ministração, eu estava ali ouvindo o pastor Diago Brunet, quando ele falou que ele gosta muito de fazer a seguinte pergunta às pessoas: se você tiver 10 milhões de reais, o que você faria? O que você faria? E ele disse que muitos respondeu que sumia, ninguém mais via, que comprava aviões, que fazia, acontecia. E ele deixou algo que aquilo ali entrou no meu coração. Ele falou que se com o dinheiro a gente mudar a rota do nosso propósito, é porque nós não entendemos o propósito de Deus sobre a nossa vida. O dinheiro, ele é para te acrescentar, para te ajudar a ter uma estabilidade, e não para tirar aquilo que o Senhor tem para você, para mim e para você. E aquilo ali eu fiquei pensando, realmente, porque quando nós estamos com dinheiro, a gente quer o quê? Viajar, fazer, se possível, pedir até férias. Bispo, só me dá férias, porque eu não vou fazer célula, não vai ter ministério de jovem esse mês, porque eu estou com dinheiro, vou pegar meu esposo e sumir. Não pode? Pode. Você chegando, conversando com o seu pastor e pedindo a permissão: bispo, olha, deixando tudo certinho. Porque na célula sempre há alguém que sabe administrar. Na célula há o Timóteo. Então tudo tem que haver uma concordância com o seu tempo, com os liderados, e os seus liderados com os seus líderes. E que nós possamos nessa noite entender que o tempo do Senhor é o que importa para nós. E quando o tempo do Senhor importa, Ele dá a estabilidade de vivermos um tempo de bonança com a nossa família. Ele dá um tempo, Ele dá a oportunidade de vivermos um tempo de estar na presença dEle com a intimidade mais profunda. Porque é o que precisamos a cada dia. É estar ali, se aprofundando com o Senhor em oração, em propósito. E o Senhor tem muito mais para nós dentro do tempo dEle. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e passo para o Bispo Marcos.
Vamos nos colocar de pé. Esses aplausos é para a glória, para a honra do nome do Senhor Jesus. Está aí. E o que nós temos feito com o tempo. Está aí uma palavra para uma reflexão e para podermos administrar e separar um tempo de qualidade, porque nós precisamos dar um tempo, aliás, nós damos um tempo para tudo e muitas vezes esquecemos de dar um tempo para Deus, oferecer um tempo para Deus. Amém? Tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Deus? Esse é o tempo. Tem alguém que quer voltar para os princípios, para os caminhos do Senhor, quer começar uma nova história? Se tiver alguém, eu convido a sair do seu lugar e vir aqui na frente, para que Deus venha fazer algo novo na sua vida. Mas você precisa decidir. Você precisa decidir no teu coração. Se tem alguém nessa noite que deseja iniciar um novo tempo, que entrou por essas portas com intenção de tomar uma decisão diante de Deus, de deixar o mundo, de deixar o conselho dos ímpios e seguir naquilo que Deus ensina. Se tem alguém, sai do seu lugar e vem até aqui à frente para que a gente possa orar por você. Se caso você entender que não é agora, enfim, que Deus venha lhe propor um novo tempo, uma nova oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, amanhã nós temos macrocélula, amém? A macrocélula é a reunião de todas as células. E amanhã é uma noite onde você, líder de célula, já convidou e já convocou os seus discípulos a estar com você na célula. Então, cada discípulo 12 que tem, cada homem 12, mulher 12 que tem seus discípulos, ore, jejue. Vamos tirar um jejum amanhã, na parte da tarde. Nós falamos aqui no discipulado, terça-feira, que nós iremos jejuar amanhã, após a nossa refeição do meio-dia, 1h, não sei qual hora que você almoça, mas ali nós vamos abrir um jejum. Escolhe lá o seu tempo e abra um jejum em prol dessa macrocélula, a reunião das células, amém? E no domingo, segundo a vontade do Senhor, nós estaremos aqui novamente, juntos, porque o Senhor Jesus está voltando e nós precisamos estar preparado. Amém? Está preparado. Não é se preparar, né? Né, Cláudio? Você sabia que o Senhor Jesus pode voltar nessa noite? O que impede o Senhor Jesus de voltar essa noite? Será por que não, eu acho que ele não vai vir hoje. Será que tem alguma coisa que impede ele de vir essa noite? Irmãos, eu acredito que não tem nada mais que impede o Senhor Jesus de vir. Tudo já tem acontecido e ele virá a qualquer momento. Vai ser no abrir e no fechar de olho. Seu óculos vai ficar, Cláudio. Olha lá, ele falou amém. Ele está ligado, que fica esse óculos aí. Queridos, relógio, aliança, roupa, vai ficar tudo. A Bíblia diz que só vai subir os lavados e remidos no sangue de Jesus. Segura a coroa que foi te entregue, guarda aí com você. Não deixa nada te atrapalhar, não. Não deixe nada te atrapalhar, nada. Picuinha,
briga, mágoa, ressentimento, ódio, pessoas que forem injustas com você, perdoa, libera, porque o que Deus tem para você é muitíssimo superior. Amém? Pai, obrigado por esse culto, que o Senhor continue abençoando a tua filha que trouxe essa palavra, que o Senhor abençoe o Ministério de Louvor, o Ministério de Intercessão, o diaconal. Meu Deus, que o Senhor abençoe a liderança das crianças. Meu Deus, que o Senhor abençoe, Senhor amado, toda a ferramenta humana. Toma o Ministério de Louvor nas tuas mãos, o Ministério de Dança. Nós colocamos nas tuas mãos os 12, as células, colocamos as equipes nas tuas mãos, a sonoplastia, colocamos tudo na concha das tuas mãos, Senhor amado. Meu Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha com o teu poder sobre o ministério de casais, que o Senhor venha derramando do teu Espírito Santo sobre a igreja, sobre todos, Senhor amado. Meu Deus, que haja cura, que haja renovação, que haja arrependimento, que haja avivamento, que o fogo do teu Espírito Santo desça sobre nossas vidas, desça sobre nossas cabeças. Abençoe Pedro, abençoe Nívia, abençoe Ketri, abençoe Rayane, abençoe, Senhor amado, todo o propósito lá na Paraíba. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor amado, toda a missão que está acontecendo lá naquele lugar. Que o Senhor abençoe Pedro e Nívia, que estão ali como 12, como líderes, representando o teu nome, levando essa igreja ali para Sapé, na Paraíba. Que o Senhor abençoe os teus filhos com paz, com graça, com crescimento, com avivamento, em nome do Senhor Jesus. E quem orou e creu, diga amém.